Bom dia, filhota, tudo bem? Muito bem. Hoje vamos começar o segundo capítulo, Dívida, Lucro e Riqueza. E a primeira parte ele fala de dívida. O Yanis Varoufakis fala de algumas obras literárias, mas eu vou te poupar disso. E vamos para os conceitos. Quando duas pessoas se ajudam, uma diz para a outra, obrigado. Isso significa eu estou obrigado a te devolver este favor. Então, quando a pessoa diz obrigado, as duas pessoas sabem que uma pessoa deve um favor à outra. Esse é um primeiro conceito de dívida. Esse conceito ia bem até o momento em que surgiram as sociedades de mercado. Quando surgiram as sociedades de mercado, com a circulação de dinheiro, alguns entenderam que o próprio dinheiro era uma mercadoria. E que, portanto, se eu emprestasse para alguém R$1.000 hoje, no mês que vem, quando a pessoa fosse me devolver esses R$1.000, que seria justo eu receber um pouco mais de R$1.000 como forma de retribuição pelo fato de eu ter emprestado aquele dinheiro e ter ficado sem ele durante aquele tempo. Essa mais-valia se chama juros. Só que ocorreu o seguinte, segundo a Igreja Católica, cobrar juros era pecado. Segundo o islamismo, cobrar juros era pecado. Só não era pecado cobrar juros segundo a religião judaica. Não é de se espantar que os primeiros bancos eram todos de propriedades de judeus. Mais para frente, aconteceu que houve movimentos dentro da própria Igreja Católica forçando para que essa cobrança de juros fosse permitida, porque os mercados exigiam isso. Então tinha cada vez mais católicos que tinham dinheiro, queriam emprestar e queriam poder cobrar juros. E nasceu, não sei se por coincidência, nesse momento, o movimento protestante. Alguns membros da Igreja Católica se distanciaram dela e começaram a fundar outras igrejas com um outro pensamento, permitindo a cobrança de juros. Ou seja, se adaptando, a igreja se adaptando aos mercados. Mais para frente, a própria Igreja Católica passou a permitir a cobrança de juros. Tanto é que o próprio Vaticano tem um banco. No entanto, protestantes e católicos estiveram em guerra por mais de 100 anos. E o autor diz a partir daí que fica demonstrado que não pode haver, portanto, mudança social sem derramamento de sangue. Que é isso que ele aprendeu estudando esses movimentos. E o que eu aprendi é que, na verdade, as religiões acabam se moldando no decorrer dos tempos. Então, uma coisa que era pecado mortal, cobrar juros, passou a ser uma coisa aceita aos olhos de Deus. E você tem que saber que hoje em dia é assim. Não é qualquer um que pode emprestar dinheiro para os outros e cobrar juros. Isso é chamado de usura e é crime. Só algumas pessoas estão autorizadas legalmente e essas pessoas são os donos dos bancos. O cidadão comum não pode. Isso também demonstra que as leis são feitas para beneficiar alguns. Por hoje é isso. Nos vemos amanhã. Beijo.